Então, tem pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, o que é o Espírito Santo, o que é a cruz de Jesus, como entender, como Glória a Deus. interpretar a Bíblia, enfim, assuntos bíblicos, teológicos, à luz da palavra de Deus, para te ajudar na sua caminhada cristã, no seu caminhar com Deus, enfim. Eu acho que dúvidas precisam ser sanadas, principalmente Sanada, bíblicas, né, pastor? exatamente. Dizer, então, que quando eu for pra academia, eu vou poder escutar o Gigocast. Você já vai embora para sua casa, Léo? No Spotify, Eita, Spotify. coisa boa. ouvindo o Gigocast. Ah, coisa Maravilha, boa. maravilha. Novidade boa, né? Novidade Glória a boa. Deus. A gente, quando tá dirigindo, não pode assistir o vídeo, mas pode ouvi-lo. Ouvi-lo. E é muito bom ouvir mensagens sempre. Às vezes eu coloco o YouTube, não vejo vir até o celular para não assistir. Mas fica ouvindo, isso é muito bom. Exatamente. O pastor, o Marcos Caleb foi o primeiro lá a fazer a pergunta que acabei Ô, falando. Ele falou, Lucas 12, 35 e 36, derruba os pós? O que é que tá escrito? Vamos ver. Isso aí eu não me lembro, não. Lucas 12, 35, 36. Eu achar Glória que, né? a Deus. Ô, pastor, agora sim. Agora, deixa eu falar, Guilherme, deixa eu falar antes dele ler ali. Uma coisa que a gente tem visto hoje, eu vou usar um termo aqui, duas torcidas. Existe o torcedor do São Paulo, que ele ataca o Corinthians, existe o do Corinthians que ataca o São Paulo. Questão de torcida. Isso aí é uma coisa interessante. Então, assim, ó, eu vou deixar um conselho pastoral aqui, como pregador do Evangelho há 30 e poucos anos, pastor de igreja há mais de 20 anos. Não fique se degladiando com ninguém. Eu fui pregar na Europa e uma pessoa lá da Europa, um pastor, me abençoou muito. Me levou numa loja e disse, pastor, eu senti Deus lhe dar um terno. Ele me deu um terno. Meu Deus, eu tenho umas fotos tão bonitas com esse terno, vídeo. Depois eu levei para Cuba, doei lá, mas eu desfrutei. E ele me pagou um tênis. Pastor, eu comprei um tênis, quando fui pagar, o caixa disse, não, ele já pagou. Esse cara me abençoou muito, eu fiquei até constrangido de tanta coisa, até uma água que eu ia tomar. Ele pegou um carinho por mim, só que ele era pós-tribulacionista. Quando sentava para estudar a Bíblia, ele queria me convencer com todas as forças a ser pré-tribulacionista. Aí eu sentei um dia com ele e disse, meu amado, a partir de hoje, quero continuar sendo seu amigo. Da forma que eu não vou conseguir mudar o seu conceito de pós para pré, você não vai conseguir mudar. Você já viu que eu tenho raízes, eu tenho crença no pré-tribulacionismo, eu defendo, não tenho ideia de mudança. Então, a partir de hoje, nem eu falo mais de pré-tribulacionismo para você, nem você fala mais de pós-tribulacionismo. Apertamos a mão e nunca mais a gente se falou. Inclusive, vou pregar agora no mês de junho na igreja dele lá na Europa. Sim. E a gente fez esse acordo. Porque assim, ó, não adianta se degladiar. Debater é importante até dentro de um limite. Quando um debate se torna agressivo ou para denegrir o caráter, a personalidade de alguém, já se torna uma coisa carnal e Deus não trabalha em cima de contendas. Deus não trabalha em cima de intrigas, né? Então a gente tem que entender. Vamos lá, o do irmão. Não, antes uma pergunta, rapidinho. E como você enxerga os debates hoje? Os debates... Eu acho que alguns debates são sem futuro. Alguns são sem futuro. Porque se tornam agressivos. Agora, tem a parte edificante? Tem. Muita gente sai edificada pro debate. Mas assim, ó... por exemplo, o pastor vinha aqui no podcast e chamar todos os pastores de vagabundo, como eu já vi. Tudo pilantra. Mas você não pode generalizar. Sim. É igual um time, tem 11 jogadores, tem 2 ou 3 ruins, aí não pode generalizar que todo mundo jogou ruim. Tem uns que jogaram bem. Então, assim, ó, a gente não pode atacar, chamar, generalizar as situações, né? Então, eu acho feio, eu acho que não se pode estar fazendo essas afirmações, maltratando pessoas. Eu tenho um texto de Paulo disse assim, ó, nossas palavras devem promover graça e edificação a quem nos ouve. Salomão disse que como maçãs de ouro em taças de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Não adianta o camarada ser agressivo nas suas palavras, seja firme com o que a Bíblia diz. Mas a gente não pode criar textos bíblicos isolados para atacar pessoas. Eu tive um exemplo, um dia tinha um obreiro que trabalhava comigo, chegou no meu gabinete e disse, pastor, eu vi uma coisa tão horrível agora. Eu falei, o que é que foi? Ele disse, olha, eu estava na parada de ônibus para vir para o culto e tinha 2 irmãs de outro ministério que estavam esperando o mesmo ônibus para ir para o ciclo de oração. 2 irmãs da do coque mesmo, naquelas que oram. Só que as 2 irmãs estavam combinando para dar uma pegada num rapaz da igreja, assim,
uma surra de Bíblia. E uma diz para outra, eu já preparei um textozinho, hoje eu pego ele. Então, assim, Deus não vai operar num texto desse, porque eu preparei um texto para lhe atacar. Você vê que a gente não programou nada disso aqui. Vocês não ligaram para mim, me dando temas sobre isso, sobre aquilo. Então, eu acho que flui muito mais É uma visão, né? quando você é verdadeiro do que você está usando atacar as pessoas. Não resolveu. E detalhe, a pessoa, a gente gravou esses dias, né? E as pessoas ficavam me mandando mensagem no WhatsApp, no direct, Guigo, mas e você? Você é pré, você é pós, quem que você é? Aí eu falei, irmão, Jesus vai voltar. Pronto. Vai você que tá assistindo, eu vou falar. Eu vou falar, um dia eu posso mudar, quem sabe. Mas hoje eu sou pré-tribulacionista. Amém, glória a Mas Deus. por quê? Pra mim, o pré responde mais. Amém. Responde muito mais do que Muito eu posso. mais, Pra muito mim. mais. Sim. Ah, mas não sou inimigo de ninguém. Não. Existem certas doutrinas que são inegociáveis. Acabou. Exatamente. Jesus vai Até porque voltar, se você Jesus se- é Deus, Espírito... é isso. Até porque se você fizer inimigo por causa de uma coisa assim, você não tem nem Cristo no coração. Não faz desculpa, né? sentido. Não, o Mas eu sou pré, o Léo não sei. Glória a Deus. Não, eu falei no programa passado, eu sou pós. O Léo, olha lá. Hoje tem uma coisa E a bacana. gente tá aqui, né, Léo? E não é isso que muda, altera, como você falou, existe, é o centro. Qual que é o centro? É a mensagem de Cristo. E isso que a gente deve pregar. Eu sou pré, o Léo Mas é tem pós muita e a coisa gente que eu, tá e aqui. tem muita coisa que eu nem ligo. Por exemplo, você mesmo, de pré, pós, eu falo, mas não é uma coisa que eu ligo. Pode- Quando você fala lá de arminiano, calvinista, o que vai mudar isso, bicho? Muda nada, não muda nada. O pessoal tá perguntando aqui sobre a enquete, qual que é o resultado? Tá meio a meio. Pelo que eu tô Eita. vendo aqui, tá 50 e 50. E você? Você é 50 pré-tribulacionista ou você é pós-tribulacionista? Cadê as perguntas? Cadê a votação? Vota, meu povo, em nome de Jesus. Amis, vocês são uma Alô, bênção Silvana. para a glória de Deus, glória a Deus. A Luciara, pastor, ser pré ou pós não é ponto para a salvação. Você foi sábio em não debater com seu amigo sobre o tema. Verdade. Amém, glória a Deus. Não adianta, não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens, porque tem coisa que não depende da gente. Tá? Mas quando depender de nós, vamos manter a paz. Uma coisa é certa: Jesus vai voltar. Sim. Se por pós-tribulacionista que não acredita em arrebatamento secreto, ele vai aparecer na nuvem, ele vai. Porque o texto diz aqui Vai em aparecer. Atos 1:9, da forma que ele subiu, ele vai voltar. Sim. Então, agora, Todo o joelho pré- se dobrará e O toda pré que língua acredita confessará. que o arrebatamento é secreto, que a trombeta vai tocar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, transformados num corpo incorruptível de glória semelhante ao de Jesus. Essa é a nossa crença. Glória a Deus. Eu tenho essa esperança. Pastor, na sua visão, o que é realmente ser cheio com o Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é uma boa pergunta. Não é só falar língua, não é só profetizar. O ser humano cheio do Espírito Santo, ele apresenta frutos do Espírito. Eu vou dizer uma coisa aqui, não se escandalize não, porque eu tenho base bíblica para dizer o que vou dizer aqui. Pode ser que alguém cheio de dom seja condenado. Pastor, peraí. Sim, o cara que profetizou, que revelou o CPF, que entregou mensagem que se cumpriu, ele pode ser condenado. Jesus disse assim: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Por que a Bíblia faz distinção de pecado e iniquidade? Você sabe o que é que significa? Explica para nós, pastor. O senhor sabe? Sim, Agora, pode agora eu explicar. estou perguntando. Pecado, todo ser humano é pecador, ele já nasce em pecado. Aí tem dois pecadores. Tem um pecador arrependido, regenerado, que se converteu a Cristo, e tem um pecador que está lá na bagaceira. Agora, por que a Bíblia trata pecado e iniquidade? Iniquidade é pecado de alguém que conhece o Evangelho, que anda com o Evangelho, mas não vive o Evangelho na sua essência. Ele anda com o Evangelho, mas ele pratica atos que são contra as Escrituras. Aí Jesus vai dizer o seguinte: apartai de mim, maldito, vós que praticais o quê? Pecado? Não, ele diz iniquidade. Mas em teu nome eu profetizei, mas era iníquo. Em teu nome eu revelei, mas era iníquo. E quantos casos de escândalo de gente que fez tanta coisa e depois foi à tona que fazia isso, e isso às vezes escondida. E ninguém consegue andar fazendo coisa errada sem uma hora não vem à tona. Deus traz à tona. Então, tem essa diferença de pecado e iniquidade. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Ó, o pré-tribulacionismo tá vencendo aqui na enquete. Aí é forte, hein? Tá vencendo, ó, 53% versus 47%. Tá na frente. Tá acirrado.